Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos de volta. Eu digo assim porque estava só pelas rádios, não é? Partindo aqui do estúdio da Evangélica FM 100.7 em rede, com a Nova Gospel FM em Serra Talhada pela 105,9, também pela Rede Cristã, no Play Store, no Radiosnet, e na FM 92.1, na região metropolitana do Recife, e também pela 103.3 do Play Store, no Radiosnet, também na região metropolitana do Recife, né? E a 103.3, a Rádio Acorda a Bênção, né? No Play Store, Radiosnet, tudo mais aí, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Lembrando aos irmãos que esta primeira live é a live da ministração da palavra. Na segunda live é que o pastor interage com os irmãos, né? Que o pastor, enfim, põe os irmãos no ar, põe os áudios no ar, recebe ligação ao vivo pelo WhatsApp do Acorda Bênção, o DDD 81 9 8720 4989. Amém? Em nome de Jesus. Sempre pedindo aos irmãos que as perguntas, né, do assunto que eu abordo aqui, estou ao vivo no Facebook, no Instagram, mas esse conteúdo vai para o YouTube. E eu tenho pedido aos irmãos que as dúvidas, alguma pergunta que os irmãos tiverem pertinente ao assunto que a gente tratar aqui, os irmãos fazem a sua pergunta no YouTube e fica atento ao programa seguinte que o pastor responde. Estamos perto de terminar a abordagem do livro de Romanos. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos voltar as atenções para o capítulo 15 de Romanos. Não sei se vai dar para ministrar, tipo assim, como eu estava dizendo antes de entrar ao vivo, né, no Facebook e no Instagram. Não sei se vai dar para ministrar tudo que recebermos para falar deste capítulo nesta oportunidade. Lembrando que as abordagens aqui no Acorda a Bênção, elas não são versículos por versículos. Tá? A abordagem aqui, ela é pragmática, ela tem conteúdo hermenêutico, ela tem conteúdo, de repente, até histórico, arqueológico, né? De repente, exegético. A gente tem até alguma pintada dessas ferramentas teológicas, né? Mas a ideia da abordagem é ser bem pragmática, é de ser bem doutrinária, é algo para esse imediatismo que a gente precisa ter da vivência na palavra. A gente tem imediatismo para tanta coisa, né? A gente quer orar com os olhos fechados e quando abrir os olhos, a bênção já está na mão. Tem gente que abre um olho bem devagarzinho, depois abre o outro para ver se a bênção já chegou. Nós somos muito imediatistas. A gente quer que Deus faça tudo muito rápido para nós. Nós somos tão lentos para Deus, né? Somos tão lentos para Deus. Somos tão devagar para Deus. E falando isso aqui agora, a gente precisa ter esse imediatismo da vivência da palavra. A gente precisa viver a palavra para ontem. Amém? E a ideia da abordagem aqui é nessa linha, de trazer conteúdo para a nossa vida prática, o nosso dia a dia, bem como gerar consciência cristã, né? Fazer com que nós moldemos nossa vida à luz da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E por falar em moldar nossa vida à luz da palavra de Deus, já voltando as nossas atenções aqui para Romanos 15, me lembro de já ter pregado sobre esse capítulo muitas vezes. Inclusive minha Bíblia é toda marcada nesse capítulo, quase todos os capítulos da Bíblia. Mas se a câmera do celular pegar aqui, você vai ver que a minha Bíblia é muito marcada aqui no capítulo 15 de Romanos, né?
Glória a Deus. E com essa missão que temos de reeducar biblicamente, teologicamente, me fez voltar muitas vezes para este capítulo. Porque neste capítulo, por exemplo, eu já usei como base para dizer que igreja é lugar de aceitação. Igreja é lugar de aceitação. Amém? Igreja é lugar de acolhimento. Igreja é lugar de acolhimento. Louvado seja Deus. Quando Paulo diz aqui no primeiro versículo, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, ele não estava dizendo aqui que era forte, tipo assim, imbatível, infalível, impecável, como dizia um colega meu que já dorme no Senhor, o doutor Elci Pereira. Não. Inclusive, a gente lê, antes desse capítulo 15, Paulo dizendo ser um homem miserável, né? E quem poderia livrá-lo do corpo desta morte, porque o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal que ele aborrecia, isto ele fazia. Você vê isso lá no capítulo 7, versículo 24, ele se denominando miserável, né? Nesse sentido, da pecaminosidade, da falibilidade dele, e no suposto destemperamento, né? No suposto destemperamento, porque ele diz que o que fazia não aprovava, pois o que queria não fazia, mas o que aborrecia, isso fazia. O versículo 15, ou seja, capítulo 7, versos 15 e 24. Ele chama aqui de fortes, né? Supostamente fortes. Aqueles que, digamos assim, tenha muito conhecimento da Escritura Sagrada. Eu participo muito de culto de pregação. E tem hora que no culto de pregação a gente escuta cada coisa, né? A gente percebe, principalmente em alguns cultos de pregação, que não tem um vínculo denominacional. Eu gosto muito disso, porque dá uma ideia de igreja sem parede, sem placa denominacional. Eu gosto, inclusive, muito de culto ao ar livre, né? Porque dá aquela impressão de uma igreja sem teto. Mas, infelizmente, tem pessoas que não congregam em algum lugar e são muito críticas, né? A pastores, são muito críticas às denominações, são alguns chamados desigrejados. E aí o pessoal tem Bíblia para tudo. Tem Bíblia para tudo. Tem Bíblia para qualquer argumento que você fizer, ele tem Bíblia. Né? Então são essas pessoas que se acham muita coisa, que Paulo chama de forte. Porque na verdade não existe ninguém assim. Super crente. Pronto, super crente. Se você se qualifica como um super crente, irmão, desça do cavalo, desça desse pedestal, porque não existe super crente. Não existe super crente. Inclusive, quando Paulo fala aos gauleses, ele diz aos Gálatas, né? Capítulo 6, ele diz para que se nós chegarmos a ser surpreendido em alguma ofensa, né? Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, Gálatas 6, verso 1. Vós que sois espirituais, entre aspas, fortes, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo,
para que não sejas também tentado. Todos nós somos tentados e suscetíveis a tropeço e a escorrego. Eu vou passo a passo. Tropeçar, escorregar e puf, cair. E quebrar a cara. Né? Aconteceu com Davi, que se achava muita coisa, e não porei as minhas mãos, meus olhos em coisas que não agradam a Deus, só os justos andarão comigo na terra, lá, até que cai. Né? Porque não existe ninguém forte. O único que foi tentado e resistiu às tentações foi Jesus. O único. O único. Pois bem, mas Paulo chama aqui, né, quem se acha assim, de não agradar a si mesmo. De não agradar a si mesmo. Porque quem se acha forte. Suportar as fraquezas dos fracos. Suportar o pastor Amaro Corrêa, por exemplo. Né? E não agradar a si mesmo. Porque isso aqui é uma linguagem de Paulo que está em sintonia com a linguagem de Jesus. Em Lucas 17:3, quando o Senhor diz, olhai por vós, não é? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre tu e ele só. Não é? E se pecar contra ti 7 vezes perdoa. Então, essa palavra que Paulo dá, ela é alinhada com o dizer de Jesus Cristo, que no capítulo, por exemplo, 18 de Mateus, ele nos ensina a liberar o perdão para que nós também recebamos o perdão do divino, que é a lição da parábola do credor incompassível. Depois você lê, tarefa de casa, Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, e Jesus conclui a parábola dizendo assim, vos fará também meu Pai Celestial, se de todo coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu podia até narrar essa parábola, porque não estou com pressa de terminar o livro de Romanos. Eu tenho esta semana ainda toda, hoje é quarta-feira, eu tenho quinta e tenho sexta para terminar o livro de Romanos, e eu só tenho esse capítulo 15 e o capítulo 16. Poderia fazer a narrativa, mas eu vou sugerir que você leia Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, mas depois desta abordagem. Amém? Então a linguagem de Paulo não poderia ser diferente da de Jesus. Inclusive, quando a gente fala da crença na doutrina dos apóstolos, é porque a doutrina dos apóstolos, elas estavam alinhadas com os ensinamentos de Jesus Cristo, com o Sermão da Montanha, com os ensinamentos nos evangelhos. Não poderia ser diferente da linguagem de Jesus. Ao contrário, eles dão uma tradução para que esteja ao nosso alcance. Entende? As epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, né? De Tiago, elas estão traduzindo para o nosso alcance os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus nos momentos em que ele parava para falar com os discípulos e com a multidão, bem como cada evento miraculoso operado pelo Mestre. Para você ter uma ideia, em um momento, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Talvez alguém diga, imitar a Cristo seja muito difícil. Né? Aí Paulo mostra que não é
difícil, aí ele diz assim, imite a mim como eu sou de Cristo. Ele traduz essa linguagem para que nós percebamos que é possível imitar a Cristo. Ele traz uma linguagem para nos dizer que é alcançável este nível. Entende, amados? É alcançável este nível. É quando, como eu já disse, por muitas vezes ministrei este capítulo 15 de Romanos, e uma das anotações minhas aqui, que é a Bíblia versão Amaro Corrêa, que minhas anotações de caneta, é que nós devemos nos afeiçoar com Cristo. Afeiçoar com Cristo é ficar parecendo com Ele. Por isso que Paulo escreve, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, observe que no versículo 1 ele manda que nós não agrademos a nós mesmos, como Cristo não agradou a si mesmo. Então nós devemos afeiçoar-nos a Cristo, ou seja, ficar parecendo com Cristo. Em outro momento Jesus disse, vos dei o exemplo para que façais o mesmo. Jesus falando com os discípulos em outro momento. Né? Então esse capítulo de Romanos 15, ele traz para nós exatamente uma ideia do que é igreja, no sentido, inclusive, dessa relação sociável, que deve ser de aceitação, de acolhimento. Isso não significa que você deva permanecer como era no mundo, no Evangelho. Isso não significa que você deva permanecer na igreja, no convívio dos cristãos, de repente numa congregação que você vai participar, do jeito que você era no mundo. Isso não significa isso. Não é? Que os irmãos têm que aceitar você do jeito que você é, não. O Senhor nos aceita do jeito que nós somos, mas Ele reivindica a nós mesmos que nós mudemos, que nós nos convertamos, e conversão é mudança. Conversão é mudança. Não é? E a linguagem que Paulo usa no capítulo 12 é de transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento. Capítulo 12, verso 2. Não nos conformarmos com este mundo e transformarmos-nos a nós mesmos. Ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ainda no livro de Romanos, no capítulo de número 6, ele diz, pelo argumento que por onde abundou o pecado, superabundou a graça, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2, ele responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 4 do capítulo 6. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E diga-se de passagem que a ressurreição de Jesus é outro assunto que Paulo aborda aqui no capítulo 15 de Romanos, uma vez que não havia uma credulidade na ressurreição de Jesus em Roma, até porque quando Jesus nasceu, o Império Romano, junto com os sacerdotes, entraram em confabulação para dizer que Jesus não tinha ressuscitado, que o seu corpo tinha sido sequestrado do sepulcro pelos seus discípulos. Não é? E aí é quando Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé.
Né? Louvado seja Deus, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Vamos continuar aqui na inspiração do Senhor. Então, Paulo, ele trata da igreja como este lugar de acolhimento, de aceitação, e já foi bem explícito disso aqui, que esta aceitação, o Senhor exige de nós mudança, transformação, né? Mas nós devemos acolher, entendendo que nós já vivemos uma vida, né, de trevas. Aí você diz, mas pastor, eu nasci em berço evangélico. Glória a Deus. Teve a necessidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, né? Porque filho de gato é gato, filho de cachorro é cachorro, filho de peixe é peixe, mas filho de salvo não está salvo, tem que se converter, né? Glória a Deus. De repente você também não conheceu o mundão, né? Que se converteu novo, se converteu ainda jovem. De repente você não viveu a bagaceira deste mundo. Amém, glória a Jesus. E nem queira experimentar porque não presta. Mas éramos trevas. E quem principalmente já viveu na bebedeira, no tabagismo, na prostituição, na bandidagem, nos vícios, para quem já viveu, né? Nas farras, na leviandade, e para quem mesmo não viveu nessa vida assim, mas uma vida de religiosidade, viveu em seitas, viveu em práticas religiosas antibíblicas, é importante entender quem está chegando agora para o Evangelho. É o que Paulo ensina na carta aos Éfesos. Outra tarefa de casa para você ler depois, capítulo 2 de Éfesos. Anota aí, né? É quando ele diz que nós, outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, Efésios 2, verso 2, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo manda que nós, né, lendo depois esse capítulo todo aqui de Efésios, entendamos e tenhamos paciência dos que ele considera agora fraco na fé. Fraco na fé porque é um recém-ingressado à fé. Fraco na fé porque de repente ainda está com aquela ideia do que pode comer, do que não pode comer. Isso está correlacionado ao capítulo 14, tá, irmãos? De quem come não desprezar quem não come não julgar quem come, sobre quem faz diferença de dias e dias e outro julga igual todos os dias. Está se referindo a isso. E nós temos que ter paciência. Como eu disse na abordagem do capítulo 14, se você tem conhecimento bíblico, tem uma consciência cristã apurada, isso não lhe dá direito de se tornar um tirano na fé, ao ponto de não se importar com o outro, não ter piedade, não ter misericórdia do outro. Claro, se esse outro, aí se refere agora aos hereges,
Tito diz que ao homem herege você adverte-o uma vez, duas vezes, porém procure evitá-lo, né? Porque discutir, o pessoal diz que futebol, política e religião não se discute, o pessoal diz. E você não pode fazer ninguém crer a pulso, crer forçado. Não tem como fazer isso. Por isso que Tito diz, né, que ao homem herege, uma vez advertido, duas vezes advertido, depois você deve evitá-lo. Não adianta estar discutindo. Não adianta estar com bate-boca. Não adianta estar, sabe, com uma discussão que não vai fazer a pessoa mudar de princípio, mudar de crença, mudar de conceito da noite para o dia. Tito capítulo 3, para quem está querendo esse versículo, Tito capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aí é outra coisa, mas ainda assim não dá o direito de nós tratar como bicho. Não podemos tratar nenhum ser humano como bicho. Eu estava ouvindo a rádio Acorda Benção. Você que é da região metropolitana do Recife, tenta sintonizar 103.3 no rádio, tá? Se não, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, vai lá no Radiosnet, tem o link do WhatsApp do Acorda Benção, você pode vir no status. Normalmente eu ponho o link no Instagram. Quem tiver o aplicativo da rádio Acorda Benção, aí do Instagram, copia o link e cola aí nos comentários. E aqui no Face também, que não dá para eu fazer isso agora. Quem puder estar me assistindo, copia e cola o link da rádio Acorda Benção e põe aqui nos comentários do Instagram e do Facebook. Porque você pode ouvir a rádio Acorda Benção em qualquer lugar do Brasil e ou do mundo, tá? E eu estava ouvindo no carro, pela 103.3. E foi uma abordagem que eu faço de Mateus capítulo 5, parte 3. Deve estar no YouTube essa ministração. Está no YouTube com certeza. Mateus capítulo 5, parte 3. E eu ministro ali sobre o ser réu do sinédrio, palavra de Jesus, que é quando a gente usa uma expressão hebraica chamada raca. Eu até digo, não é eca, é raca. E não é verbalmente isso. Não é raca, não é verbalmente. É bom agora ter imagem, porque eu posso explicar como é. Eu até falo, né? Mas eu vou mostrar aqui a você como é, que é raca. É olhar para a pessoa assim de lado assim, ó. Fazer assim, ó, encaixar a boca. Olhar para a pessoa dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, fazer assim, ó. Tipo, tá com nada. Né? Expressão de desprezo. Não podemos ser assim. Isso é tirania na fé. Porque conhece Bíblia. Então, eu vou macerar o outro. Passar por cima dele como um rolo compressor. Aqueles, inclusive, de piche. Né? Só ferro ali, irmão, e quente. Para amassar e deixar o peixe bem filé, para a estrada ficar bem boa, vamos ficar o tapete. Isso não nos dá o direito. Devemos ter, como já vimos em Gálatas 6, misericórdia. Devemos fazer como Jesus ensinou em Lucas 17, de olharmos por nós, amém? E Paulo ensina aqui a suportarmos e não agradar a nós mesmos, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Paulo continua falando para que nós recebemos uns aos outros em amor, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus.
E aí vem a questão da tolerância. Eu até já expliquei para os irmãos em outras abordagens que existe o fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas capítulo 5. E tem duas coisas lá no fruto do Espírito que eu quero destacar aqui, que é a longanimidade e a benignidade. Longanimidade não tem nada a ver com o cachorro cofap, ou barcé, ou salsicha. Aquele cachorro que é bem comprido, que o focinho dele é, né, bem distante do rabo. Aquele cachorro que é comprido. Tem nada a ver. Longanimidade tem nada a ver com trem. Longanimidade tem nada a ver com trem, né? Tem é comprido, né? Longanimidade não tem a ver com comprimento. Longanimidade tem a ver com empatia, com colocar-se no lugar do outro. No sentido de você, como disse Jesus em Lucas 17:3, olhar por você. E Paulo reitera isso em Gálatas 6, de você tirar por você. Não é? Longanimidade é isso. O outro é benignidade. Benignidade é a mesma coisa que misericórdia. Uma palavra está em hebraico e outra está em grego, mas o significado é o mesmo, que significa tolerância. Por isso que em Lamentações está escrito que é a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos consumados. Não é? De nós não sermos consumidos, de nós não sermos exterminados, de nós não evaporar como algo que é acertado por um raio ou por uma alta descarga elétrica. Entende? Então, longanimidade e benignidade é fruto do Espírito. Por que é fruto do Espírito? E a gente observa que esses são atributos da moral divina. São chamados também atributos comunicáveis, porque Deus dotou o nosso espírito, nosso ser, desses atributos. Por isso que são chamados atributos comunicáveis. Benignidade e longanimidade. Misericórdia e tolerância. E nós devemos ser misericordiosos e nós devemos ser tolerantes. Por isso que está escrito no versículo 7 de Romanos 15, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Então, igreja é isso, irmão. Lugar de aceitação, lugar de acolhimento. Bendito é o nome do Senhor. Então, eu vou encerrar esta abordagem de Romanos por aqui. A gente vai ter Romanos capítulo 15, parte 2. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Tá certo? Se você tiver alguma pergunta destes primeiros 13 versículos, você faz no chat do YouTube, que aí no programa seguinte o pastor responde, não é? Aí para a abordagem do capítulo 15, parte 2. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Eu volto com a segunda live, a live da interação. É o nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Espero vocês todos na segunda live. Amém?